Olá, muito boa tarde. São muitas as investigações e as publicações sobre a história de Portugal e até sobre, por exemplo, a história do desporto, da medicina ou mesmo a história dos transportes. Mas a história da espiritualidade e da mística em Portugal, essa não tinha sido ainda escrita e acaba agora de vir a público, juntamente com um dicionário que dá particular relevo aos autores espirituais e místicos portugueses. Um projeto que é dirigido por Eugénia Abrantes e José Eduardo Franco, e tem na coordenação executiva o padre Manuel Joaquim Gomes Barbosa, que são hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia, precisamente no contexto da apresentação desta obra, que acontece em Braga, no dia 2 de julho. E começávamos pela originalidade que pode ter este projeto académico, de investigação e também editorial. Eugénia, de facto, foi olhar aqui para um setor da história que estava por estudar, que estava por escrever e lançaram-se nessa aventura? Sim, obrigada pelo convite em nome do próprio Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. Uma das grandes preocupações, a própria natureza do Instituto é de facto não só receber propostas para realizar determinados projetos de investigação ou de eventos científicos, mas é também o de percepcionar o que é que na cultura portuguesa e estrangeira está em falta, que essas lacunas que vão surgindo. E de imediato nos pareceu que a realização de uma história de modo cronológico sob a presença da espiritualidade e da mística obviamente era uma delas, porque não existia, e portanto começo mesmo por aí esta originalidade, porque é a primeira vez que este estudo é realizado. Paralelamente, pareceu-nos que era fundamental, embora seja uma obra independente, mas poder acompanhar também a própria história global da espiritualidade e da mística em Portugal, a realização de um dicionário global sobre a espiritualidade e a mística, sobretudo centrada na parte ocidental cristã, naturalmente. E aquilo que nos preocupou era não fazer exatamente mais do que já está publicado, porque há, na realidade, dicionários bons que estão a público e estão disponíveis, mas era, sobretudo, criar aqui uma diferenciação. E a diferenciação, objetivamente, é par da centralidade que são os termos espiritualidade e mística, convidar um conjunto de áreas do saber a pronunciarem-se também sobre um conjunto de conceitos que são fundamentais e que estão diretamente relacionados na sua especificidade com estes dois conceitos, e daí surgirem 24 áreas que vão desde a psicologia, a medicina, o ambiente, a arte, a música, a física, o direito e depois todas as áreas específicas da teologia, obviamente, não é? E tudo que, enfim, resultou em cerca de 4.000 entradas, não é, que tem o dicionário? 4.000 entradas, juntamente com 700 investigadores a nível mundial, mais de 20 nacionalidades, e gostaria mesmo, quer em meu nome, quer do professor Eduardo Franco, sublinhar exatamente isso. Não só esta originalidade, mas a páginas tantas tivemos a plena consciência que estávamos diante de um projeto a ser realizado a nível mundial e, portanto, em rede, o que é, sobretudo no mundo no qual nós hoje vivemos, que aposta muito na divisão, estamos aqui a trabalhar posso dizer mesmo, numa mega equipa de investigadores e com múltiplos centros, mais de 200 centros de investigação. E que tem, acredito, um ponto, mais do que ponto de apoio, mas, enfim, uma peça-chave no meio de toda esta engrenagem que é a Conferência Episcopal Portuguesa, e já lá vamos. Antes disso, se há e se bem tenho presente, um tema de estudo e de investigação que a Eugénia tem por perto, que é a espiritualidade e a mística, a história, é o professor José Eduardo Franco que a mantém sempre por perto também destes temas. Houve aqui, José Eduardo, aliaram-se dois saberes fundamentais para deixar um legado à cultura portuguesa neste âmbito da espiritualidade e da mística que de facto não existia.
Sim, este é um projeto radicalmente interdisciplinar e inovador também a esse nível. Não só há aqui duas áreas fundamentais que dialogam, que é a teologia e a história, mas também uma série de outras áreas de saber, mais de 20 áreas, desde a medicina, passando pela antropologia até a sociologia, a filosofia, etc. E isso realmente é um diálogo raro e inédito neste contexto em Portugal. Gostava também de salientar que este é um projeto integrado. Além do dicionário, também temos uma história global da espiritualidade e da mística em Portugal. O dicionário é mais abrangente, é mais global, porque pretende abarcar a partir da perspectiva ocidental também todo o universo da humanidade na sua história, mas também depois uma história em 7 volumes, a história global da mística, da espiritualidade e da mística em Portugal. O primeiro volume será apresentado esta quarta-feira em Braga. E é muito interessante este diálogo, porque isso permite trazer a público uma dimensão da nossa história, não só da humanidade, mas também do nosso país, que é fundamental, que é da área do campo do património imaterial, mas que foi modeladora da nossa identidade enquanto povo, da nossa cultura, da nossa arte, está por todo lado, mas de uma forma quase intangível, imperceptível, e que era realmente preciso estudado e sistematizado. E é a primeira vez que se faz um estudo sistemático, na longa duração, desde os primórdios até à atualidade, e esse estudo sistemático é que permitirá termos uma visão de conjunto inovadora e que depois poderá favorecer depois outras investigações, outros aprofundamentos noutras áreas de saber. E, de facto, como dizia, há aqui uma aposta também da Conferência Episcopal Portuguesa neste projeto de investigação e projeto editorial. Porquê, Padre Manuel Joaquim Barbosa? O projeto foi apresentado pelo Instituto à Conferência Episcopal Salverra em 2018. Era um projeto para 3, 4 anos, mas sabemos que passamos uma situação de pandemia e, precisamente, os investigadores, claro, estão na sua investigação, mas precisam também de tempo e de procurar espaços nessa procura. E quando foi apresentado, ele foi acolhido com muito agrado pela Conferência Episcopal, por esse apoio também como Senato, pelo conteúdo que aportava, portanto, já explicitado anteriormente, pelos que estão aqui no debate, e, portanto, foi muito apreciado pela Conferência nestas vertentes da espiritualidade da mística, história e dicionário, sobretudo porque no âmbito da teologia, que é a esfera onde nós nos situamos geralmente, estas duas áreas nem sempre estão bem presentes, digamos, no estudo e na investigação, até na própria academia, enfim, no próprio ensino da teologia. E são duas vertentes ligadas, muito essenciais para a vida cristã, com toda a incidência prática que isso tem na sociedade, da vida das pessoas. Numa nota de abertura do Presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, ele fala em desbravar terreno aqui de forma inovadora. É isso que acontece com este projeto? Sim, ao princípio nós não víamos o alcance, agora estamos a ver o alcance de tudo isso, mas esse desbravar terreno é o papel dos investigadores, daqueles que têm toda a competência para isso, num sentido global. E quando se diz global, muitas vezes a expressão pode ficar num certo ar abstrato. Não, o global tem a sua implicação local também. A própria Igreja é universal e local ao mesmo tempo. E esta nota, sobretudo global, tentando abarcar todo o universo, sobretudo em Portugal, trazer ao de cima, desbravar todos estes místicos e místicas, gente da espiritualidade não tão conhecidas como isso, a nível mundial há os que nós sabemos, e penso que é um desbravar, e os investigadores estão a fazer isso muito bem, com toda a competência e dedicação, e é um reconhecimento da Conferência Episcopal forte por esse trabalho. Eugénia e José Eduardo e Padre Manuel Barbosa, enfim, a pergunta que deixo a todos. Quando falamos de mística e de espiritualidade, ou de espiritualidade e mística, falamos de algo que está ligado ao cotidiano ou de algo que, enfim, que é de outra latitude? Força, Eugénia. Vamos ver também aos especialistas em Portugal. São, de facto, conceitos muito complexos e, como o Sr. Padre Manuel Barbosa dizia muito bem, de facto estes foram conceitos muito subvalorizados pela própria Igreja e pela própria teologia. E deixados só para algumas experiências, para algumas pessoas? Para algumas experiências, para algumas pessoas, e mesmo assim de uma forma muito errada na forma como se lê, como se fossem, passo a expressão, mas extraterrestres. Sim. Alguém que já nem humano é, e o que é absolutamente absurdo.
quando nós falamos de espiritualidade e de mística, nós estamos sempre a falar do humano. E estamos a falar de uma relação com o divino. Isto é, a forma como o humano percebe, e no contexto cristão, como percebe esse dom e essa graça da presença de Deus e depois, sentindo-a, adere a essa presença, e na forma como adere é absolutamente exigente e determinante, porque o ser humano acaba por fazer um processo rigoroso de progressão, isto é, poder estar à altura desse Deus que é amor, no sentido de se concretizar uma união, que é a união desejada por Deus. O dicionário e esta história mostram precisamente isso? Procuramos, sim, que demonstre e demonstre na sua diversidade, quer de cada uma das épocas, porque cada autor espiritual e místico viveu no seu tempo, com as suas características, com a sua própria cultura, necessariamente, mas na forma também como respondeu a esta presença de Deus, que é sempre uma presença pessoal, não é? E só assim é que faria sentido. O que nós procuramos é, sobretudo, dar não só nota da imensidade de pessoas que viveram de forma muito especial esta experiência e que foram também intervenientes no mundo no qual viveram, e, portanto, também esta nota é interessante. Não estamos a falar de pessoas que se fecharam e viveram muito autonomamente e isoladamente esta experiência, mas foram, de facto, grandes empreendedores, grandes mestres da espiritualidade e da mística, e dou também essa nota, não é? Não é por acaso que hoje a psicologia vai recuperar muitos termos que os místicos já utilizaram na altura e, portanto, dar nota exatamente de todas estas figuras, mas sublinhar muito autores portugueses e místicos que vivem ainda hoje muito na sombra e às vezes são estudadas por outras áreas, como a literatura e não propriamente como a teologia. José Eduardo. Reforçando o que a minha colega já disse, gostaria de salientar o seguinte. A forma como este projeto está a ser feito é um contributo para a tendência agora contemporânea a nível internacional de trazer para a academia, para o universo da investigação, uma experiência humana, que é a experiência da mística e da espiritualidade, que foi durante muito tempo descurada, marginalizada e considerada não digno de ser estudado cientificamente. E, realmente, com o envolvimento de tantos académicos, de tantos investigadores, isto vai mostrar a dignidade deste objeto científico capaz de ser estudado, compreendido, e vai mostrar também outra coisa extraordinária. E é que a mística e a espiritualidade não é algo gasoso, etéreo, etc., mas mostramos, através desta investigação, que é uma realidade que tem a ver com tudo o que é humano e que os místicos e os homens da espiritualidade estão comprometidos na transformação da humanidade e estão muito mais ligados ao cotidiano, ao concreto, do que muitas vezes estereotipadamente se pensa. E é uma forma também de desmistificar, falando de mística, de desmistificar e desmitologizar a mística e trazendo-a para aquilo que é a sua grandeza enquanto experiência humana de procura de elevação, mas comprometida com toda a humanidade na sua concretude, na sua cotidianeidade. E se há, Padre Manuel Barbosa, se havia esta ideia de alguma forma acerca da mística, há também indicadores recentes do interesse pela religião, pela espiritualidade, mesmo que desvinculados de instituições ou de igrejas, etc. Não é? Mas há de facto esse crescimento do interesse pela espiritualidade. Esta obra e o contributo que a Conferência Episcopal Portuguesa dá também ajuda e cria respostas para esse interesse que a população vai sentindo, nomeadamente a população juvenil? Sim, eu penso que sim, que é nesse sentido também que o estudo é feito, que é publicado, que é publicitado também para chegar o mais possível, trazendo ao cima os tais homens e mulheres e tantas outras pessoas anónimas. Todo ser humano e no sentido da vida cristã só pode levar uma espiritualidade, uma mística com intensidade. Basta recordar a frase de São Paulo: para mim viver é Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É uma espiritualidade encarnada, uma mística encarnada na própria pessoa. Portanto, acredito que, e estou certo que esta obra e esses que seguem
vão trazer ao de cima, vão publicitar esta dimensão tão importante da nossa vida, não só para a prática do cotidiano, mas também, já disse a Seneia há bocadinho, para o ensino na própria academia. Quer dizer, neste momento, na nossa Academia de Teologia, temos, quanto muito, uma teologia espiritual como uma opção, enfim, como uma disciplina de opção. A mística, penso que nem sequer existe. Portanto, quem sabe se esta aportação também leva a que nas nossas academias da teologia também este ensino e esta divulgação esteja bem presente também na vida académica, que implica naturalmente depois a ação pastoral de quem bebe dessa espiritualidade, dessa mística. Eugénia Abrantes, quem sente inquietação pela espiritualidade, pela mística, por conceitos que podem não ser imediatamente compreensíveis, encontra resposta desde já no dicionário que está publicado online e que é possível consultar? Esse é o nosso grande objetivo. É, de facto, dar uma clarificação desta terminologia e depois atrair as pessoas para esta investigação. Eu gostaria de sublinhar duas coisas que eu penso que são extremamente importantes. Este é o início de uma investigação. Não há investigações perfeitas e esta é a primeira vez que se está a fazer uma investigação destas. Isso significa, traduzindo, que lançamos no seio da cultura um conjunto de informação para ser ainda cada vez mais melhorada e que a investigação prossiga. Porque o que nós fizemos foi, como se pode imaginar, são séculos de história, portanto um esforço titânico de uma síntese que é muito difícil de fazer, sobretudo quando não há rede, não é? Muitas das vezes nós não tínhamos referenciais. Estão a tecer essa rede. Estamos a tecer essa rede e o que nós queremos é que este, de facto, este é o primeiro volume, nós estamos a falar de 5 tomos, 7 volumes e, portanto, que cada um destes volumes possa ser analisado, criticado e melhorado. Esse é que é o nosso grande objetivo, mas que seja essa porta de entrada para... A outra questão que eu queria também salientar é que, e há pouco não o disse, mas seria injusto se não se dissesse agora, por um lado, é incrível pensarmos que há mais de 200 academias a nível mundial e mais de 700 investigadores que confiaram numa investigação portuguesa original sem conhecerem muito o Instituto. Aliás, não conheciam nada, não é? E nesse sentido, isto só foi possível pelo apoio da Conferência Episcopal, porque se a Conferência Episcopal Portuguesa não tivesse apoiado este projeto hoje estaria ainda na gaveta à espera de melhores dias para ser lançado. A Eugénia Abrantes preside esse instituto, precisamente, né? E daí ter abraçado este projeto. E avançava já também com a Eugénia para esse aspecto que acredito que tenha sido... tenha obrigado a muita resiliência, que é de que forma foi possível coordenar, primeiro distribuir tantas entradas, tantos temas e coordenar 700 investigadores. A nossa preocupação, portanto, eu e o professor Eduardo fazemos a direção-geral do projeto. Foi importante, no início, pensar-se num esboço, não é? Para cada uma destas épocas, e foi preciso pensar numa proposta de verbetes a constarem neste dicionário e definir que metodologia é essa nota de, não, faltam aqui as outras áreas e esta vai ser a originalidade. O desenho começou por aqui. Obviamente nós temos que confiar em especialistas, porque é impossível dominarmos profundamente cada uma dessas épocas, e a preocupação foi, nomeadamente na história, ter para cada um dos volumes coordenadores especialistas exatamente nessa cobertura desse tempo e apostar nessa coordenação mais específica, em diálogo connosco e também com os restantes coordenadores de todos os outros volumes. Com o dicionário foi algo semelhante. Portanto, ao distribuir as 24, já nem sei de cor, mas julgo que é esse o número, 24 Sim. áreas, cada uma destas áreas é coordenada em articulação connosco, com especialistas nessas mesmas matérias. E é toda a informação que já está online, que é possível investigar. Está sendo colocada progressivamente
no dicionário. É um projeto online, em construção, não é? Em construção. Mas que vai ser editada fisicamente, Claro, obviamente. Não é? Claro, claro. Perguntavas, Eduardo, que áreas de sombra estão aqui reveladas agora com todo este projeto? Que autores permaneciam na sombra e estão agora à luz? Só na história portuguesa há uma miríade de autores ligados à espiritualidade e da mística que são absolutamente relevantes e que alguns até são estudados não nessa perspectiva e que aqui agora são olhados à luz precisamente daquilo que foi o seu papel na espiritualidade e na mística. Não só os autores, mas também os conceitos. A importância conceptual é fundamental porque é uma aparelhagem teórica e hermenêutica que nem sempre é dominada pela maioria das pessoas, nem sequer por especialistas a nível académico. São poucos aqueles que realmente dominam estes conceitos. Isso vai oferecer uma espécie de instrumentália teórica, hermenêutica, etc., que permitirá compreender muitos aspectos da nossa história que foram influenciados e modelados pela espiritualidade e da mística, desde a literatura, à arte. Quando se entra numa igreja, numa catedral, às vezes não temos o código para interpretar as dimensões que estão ligadas à espiritualidade e mística que estão por trás. E, portanto, isto fornece um código de interpretativo que é importante para depois a interpretação literária, a interpretação da arte, no campo também da pedagogia, enriquece também em termos de formação aqueles que ensinam nas várias áreas do saber, desde a história, como dizia, até à dimensão da literatura, passando pela antropologia, pelas dinâmicas da sociedade, da política, até à medicina e à psiquiatria, e, portanto, são áreas realmente que entram aqui em diálogo de forma interessante e original e fecunda, a partir precisamente da reflexão sobre a espiritualidade da mística. E uma forma... vai ser, eu acho que um contributo importante para a nossa cultura. E uma fase da nossa história, nomeadamente do conhecimento da espiritualidade da mística, é que a Conferência Episcopal fica diretamente ligada. Sim, e positivamente ligada. Já disse, o conhecimento, a confiança e o compromisso daqueles que estão a fazer esta obra e a imagem da rede. É preciso continuar a desbravar, para continuar a lançar as redes. O Padre Manuel fala mesmo num projeto que é feito de forma sinodal. Sim, sinodal, uns com os outros, e tentando nas águas mais profundas, nas águas mais superficiais, quando há dificuldades e quando há menos dificuldades. É continuar o trabalho em rede, em sinodalidade, como acabou de dizer. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar este projeto e que, se de facto está em construção, que assim continue, felicidades para a construção deste projeto. Muito obrigado por terem estado no programa Eclésia. E este é um projeto que vamos continuar a acompanhar na Agência Eclésia. Passe por lá, em agência.eclésia.pt, e fique a par de outros assuntos da atualidade. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.